você que não me conhece, eu sou a professora Priscila e numa aula anterior nós falamos sobre como fazer o planejamento, como é que ele funciona, qual é a diferença entre projeto didático, qual que é a diferença entre sequência didática. E hoje eu trouxe para vocês, alô professor, como organizar as suas aulas. Então vamos lá. Eu sou especialista na área de educação e especialista na área de direito. Então sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar. A gente se pergunta, né? E o maior problema se chama o quê? Plano de aula. E como é que eu faço um plano de aula e o que é um plano de aula? Ah, é a mesma coisa? A primeira pergunta, mas o que é plano de aula? Plano de aula é o documento que o professor utiliza, é o norte que ele utiliza para poder dar aula. Então, essa pergunta aqui que a gente está vendo, mas o que é plano de aula, ela é uma das mais importantes, gente, tá? Eu vou fazer essa flechinha feia aqui, mas é para vocês terem noção de que ela é uma das mais importantes que nós temos. E aí, todo mundo me pergunta, professora Priscila, tem diferença entre o plano de aula e o planejamento de ensino? Tem diferença sim. Então, se liga nessa pergunta, que ela é bem importante. Tem diferença? Tem. Tem por quê? O plano de aula, ele é específico para aquele dia, para aquele conteúdo. Então, o professor, por exemplo, vai trabalhar na segunda-feira língua portuguesa, história e matemática. Então, ele vai fazer o plano de aula de língua portuguesa daquela aula de 45 minutos que ele vai dividir lá na fragmentação de modelo de planejamento. Eu sempre falo para os meus alunos, cuidado, o plano de ensino ele tem uma formatação específica, ele tem um jeito específico e uma característica de escrita. Por quê? Porque ele pede lá para você conteúdo, disciplina, ele pede para você objetivo, e você vai escrever o objetivo daquele conteúdo, por exemplo, a língua portuguesa tipos de textos, e daí você vai colocar lá objetivo geral, as crianças explorar os diferentes tipos e gêneros textuais. Aí ele vai te pedir objetivo específico, então, explorar os tipos textuais, conhecer os tipos textuais e assim por diante. Você vai usar a taxonomia de Bloom. Para você que nunca ouviu, meu amor, eu até vou anotar aqui com a canetinha, procura uma coisa chamada taxonomia, tá? Ó, taxonomia, tá? Não esquece, vai ficar feinho mesmo, mas é só para você lembrar, tá? Taxonomia. Por que você precisa da taxonomia? A taxonomia ela é importante, gente, porque ela desenvolve a questão dos objetivos. Ela vai te trazer um quadro, a taxonomia de Bloom vai te trazer um quadro com todos os objetivos por área, no qual, nas competências que você quer desenvolver do teu aluno. Bom, aí a gente vai para a terceira pergunta. O que é a tua dificuldade? Tá, você já parou para pensar qual é a tua dificuldade? O que está te chamando a atenção aí? O que você está com dificuldade? Qual é a questão maior? O que está acontecendo que você não está conseguindo, vamos dizer, acompanhar? Não sabe fazer um planejamento? Então, vamos pensar. Primeira coisa, eu trouxe duas situações aqui para vocês, bem importantes, que é o planejamento e o plano de aula. Vamos lá, meus amores. Qual é a diferença entre eles? Tá aqui, ó. Tá aqui, para ficar bem claro. O plano de aula, tá? Ó, eu vou até grifar de amarelinho aqui para vocês, ó. O plano de aula, tá? O plano de aula, vou grifar aqui, ó. O plano de aula é para uma aula de uso diário, avulso, tá? De novo, o plano de aula é para uma aula de uso diário, avulso. Diferente, vou mudar a cor aqui, vou colocar um azul, do planejamento de ensino. Até ficou tortinho aqui, gente. Ó, vou até apagar para fazer bonitinho, tá? Deixa eu pegar aqui e apagar, para vocês entenderem. Vamos fazer bem bonitinho isso daqui. Vamos lá. Eu vou pegar a canetinha e vou grifar para vocês aqui.
De novo, ó, plano de aula é para uma aula de uso diário, avulsa, tá? É para aquele conteúdo, daquele momento que eu vou estar fazendo, certo? Combinado? Já o planejamento é de uso semanal ou mensal e ele tem uma diferença. Qual é a diferença entre eles? Vamos lá. O plano de aula, o planejamento de ensino, ele é dividido. Ele pode ser dividido que nem aqui esse daqui que nós trouxemos. Ele trouxe português na segunda-feira, na terça-feira, outro conteúdo, na quarta-feira. Só que ele dividiu por dias os conteúdos, mas por semanas, tá? Então, aqui, ó, é por semana. Então, eu tenho a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana dividido no mês. Então, essa é a diferença. Eu tô com ele aqui dividido em semanas e cada dia da semana os conteúdos. Qual a diferença do plano de aula? O plano de aula que tá aqui embaixo, ele traz para você o objeto ou objetivo, né? Geral e o objetivo específico. Então, até vou fazer uma marca aqui no meio, ó. Você pode colocar o objetivo geral aqui, né? E você pode colocar o objetivo específico. Aqui você vai colocar os conteúdos a serem trabalhados. E aqui você vai colocar a fragmentação de como esse conteúdo vai ser trabalhado. E aí que eu sempre dou essa aula para os meus alunos. Eu gosto de fazer passo a passo o plano de ensino. O plano de aula, desculpe. Porque tem diferença. De novo, o plano de ensino ou planejamento de ensino, ele é dividido por conteúdos que pode ser durante as semanas ou durante os meses, tá? E ele pode ser dividido também por séries. Então, por exemplo, assim, se o professor dá aula para mais de uma turma, ele é professor de arte, ele dá aula para primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, ele pode dividir aqui, ó, primeiro ano, fevereiro, março, abril, maio, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então, o planejamento de ensino ou o plano de ensino, que é a mesma coisa daí, planejamento de ensino e plano de ensino, ele te traz por áreas divididas ou por meses. Essa é a diferença. O plano de aula, de novo, ele é avulso. Exemplo, eu tenho aqui português, língua portuguesa. E eu coloquei lá que língua portuguesa, eu vou trabalhar com os alunos, por exemplo, substantivo. E se eu vou trabalhar o substantivo com os alunos nessa aula, eu vou planejar esta aula. Então, no meu plano de ensino, ou no meu planejamento de ensino, tá lá, primeiro ano, substantivo, mês de março. E aí, eu vou fazer o meu plano de ensino. Então, desse planejamento aqui, de ensino, ou plano de ensino, eu vou para o plano de aula. E aí é que tá a diferença, meus amores. É isso que eu quero pegar no pé de vocês. Porque o planejamento, ele é um compilado de planos de aula. E o plano de aula, ele é avulso. Então, aqui eu tenho o plano de aula. Objetivo geral, objetivo específico, conteúdo, método ou metodologia ou estratégia, dependendo da escola, qual o nome que ela vai dar, né? De que forma que ela vai nomear. Os recursos didáticos, o que você vai utilizar para dar aquela aula e a forma de avaliação. Cuidado, a parte mais importante do teu planejamento está aqui, na metodologia. Porque a metodologia você vai dividir ela. Você vai dividir ela em introdução ou incentivação. Você vai dividir ela em desenvolvimento. Você vai dividir ela depois da introdução, desenvolvimento. Você vai para fixação dos conteúdos, tá? E aí sim você vai para a avaliação, ok? Ah, professora, não entendi nada do que você falou. Como assim vou dividir em partes? Então, vou apagar aqui e vou fazer de novo, para você entender. Dentro do teu plano de ensino, você vai dividir ele, do teu plano de ensino, não, desculpa, do teu plano de aula. Então, assim, ó, você vai partir do teu planejamento mensal, bimestral, tem escola que faz o anual, já dividido em bimestre, então, ao invés de ser aqui meses, ele coloca primeiro ano,
primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, os conteúdos a serem elencados por área, né, de ensino. E aí o professor vai fazer o plano de aula dele, que é esse plano avulso. Então, de novo, ele vai trabalhar substantivo, ele vai colocar lá, professora Priscila, a data, aí ele vai colocar a turma, tipo, primeiro ano, ele vai colocar a disciplina, a língua portuguesa, né? E aí ele vai colocar objetivo geral. Qual que é o objetivo geral? Conhecer o que é substantivo. Objetivo específico, conhecer o que é substantivo, explorar os substantivos, próprio e comum, a diferença entre eles, reconhecer a diferença entre substantivo próprio e comum. Aí ele vai colocar os conteúdos de língua portuguesa a serem trabalhados. Substantivo, substantivo próprio, substantivo comum e assim por diante. Aí ele vai para a metodologia. Na metodologia, eu sempre falo assim, querido aluno, você nunca pode iniciar uma aula diretamente com o conteúdo. Você tem que primeiro aguçar o teu aluno. Você tem que fazer que o teu aluno ele tenha interesse naquela temática. E para isso você vai estimular. Então nós dizemos assim, que o conteúdo ele se divide em introdução, tá? Então o que é essa introdução? É um incentivo. Eu vou trabalhar substantivo lá, próprio e comum, então eu vou contar a história, a importância, todo mundo tem nome, ou eu vou contar uma história, eu não lembro agora o nome da história do Ziraldo, de identidade, que fala, né, o nome próprio, o nome comum, então assim, ele dá o substantivo próprio e comum, ele dá a diferença entre eles, ou eu vou contar um teatro, que era uma vez uma pessoa que não tinha nome, então ela se chamava, ela pedia que as pessoas dessem um nome para ela, então, por exemplo, o martelo. O martelo, como eu conhecia, só o prego deu nome para ela de prego, mas depois veio a cozinheira, e a cozinheira disse que o nome dela não poderia ser prego, porque prego é um substantivo comum, então tinha que ser um nome de gente, o nome de gente, Teresa. Teresa é nome de gente, então seria um nome próprio, e assim por diante. Então a gente vai classificar, conta a história primeiro para criança, faz um teatrinho, fantoche, ou passa numa transparência, e daí o segundo momento é o desenvolvimento. E aí pega, gente, porque assim, no desenvolvimento é o momento da explicação. Então, ela não pode ser maçante para o aluno. O aluno, ele precisa prestar atenção no seu professor. Então, o desenvolvimento, eu digo que o desenvolvimento ele tem que ser quebrado. Há 30 minutos de explicação, 30 minutos de estímulo visual, auditivo ou sinestésico. Por quê? Porque a criança ela perde muita atenção. É igual a gente. Vocês estão assistindo meu vídeo e se eu não tiver interação com vocês, vocês vão acabar se perdendo, vocês não vão nem se preocupar em terminar de assistir o meu vídeo. Então vamos lá. No desenvolvimento, se eu estou trabalhando substantivo próprio e comum, então agora eu vou trabalhar no desenvolvimento, vou explicar a diferença, o que é substantivo, que existe substantivo, adjetivo, verbo, mas que nesse momento a gente vai trabalhar com o substantivo, que existe substantivo próprio, existe substantivo comum, que o comum é tudo, é todo nome de todas as coisas, que o próprio é próprio de uma pessoa, por exemplo, meu nome. Eu sou a professora Priscila, mas o meu nome é professora Priscila? Não. O professor é um substantivo comum da minha profissão, mas Priscila Aline Cardoso é o meu nome. Então, eu vou explicar para as crianças, mas eu não é só falar para a criança, eu vou fazer um quadro, daí eles têm que ir lá classificar junto comigo, o pato substantivo o quê? Comum, o próprio, e assim por diante. Gente, eu estou dando exemplos, tá? De conteúdo, de aula, eu não estou trabalhando língua portuguesa nesse vídeo. Que fique bem claro, a gente está falando de planejamento, então tudo isso daqui é exemplo. Dei todo o meu conteúdo, eu vou para um terceiro momento da aula, tá? Que se chama fixação, ok? Esse momento da fixação, ele é muito importante, porque é o momento que você vai frisar com a criança, você vai revisar aquele conteúdo. Então, você pode fazer um quebra-cabeça dos substantivos e dividir a sala em 2 grupos e as crianças têm que ir lá na frente classificar. Você pode fazer um caça-palavras para as crianças encontrarem os substantivos e depois classificarem em próprio comum.
e assim por diante. Então, a fixação é um momento gostoso, lúdico, para a criança adquirir, ou adulto. Gente, eu falo criança, mas isso pode acontecer para o Fundamental 1, 2, para o ensino médio e para o ensino superior, tá? Então, não levem só, que eu tô falando só a educação infantil e Fundamental 1, mas é para todos, tá? Então, eu posso trabalhar dessa maneira. E depois eu vou fazer a conclusão aqui. A conclusão é uma grande revisão de tudo, de todo o conteúdo. O professor só encerra aquele conteúdo. Então, ela vai pincelar o que foi trabalhado, assim por diante. E depois ela vai fazer a avaliação. Daí a gente pula para cá e vai direto para a avaliação. Na avaliação, eu vou colocar se a minha avaliação ela vai ser processual, diagnóstica, formativa. Eu sempre falo para os meus alunos que comecem com a avaliação diagnóstica. Primeiro para você conhecer o teu aluno e saber qual é a dificuldade dele. Aí depois você vai para uma avaliação processual de todo o processo. Então, já que teve todas essas fases dentro daquela aula, eu vou avaliar todo o processo e depois eu vou fazer a avaliação formativa realmente para medir. Eu acho até feio falar essa palavra medir, mas para verificar quais são as dificuldades e aprendizagens da tua criança, do teu adolescente, do teu aluno, certo? E aí, gente, outro momento que eu trouxe para vocês um modelo. Então, aqui está um modelo do plano de aula. De novo, plano de ensino é uma coisa, plano de aula é outra, tá? Até assim, ó, voltando ali um pouquinho, quando a gente quer voltar, a gente fala o quê? Ó, presta bem atenção. O plano de aula, ele é dividido, tá, em fases. O planejamento de ensino, o plano de ensino que é o mesmo, ele é dividido em conteúdos por semanas ou meses, ou até por turmas. Se é um professor de área, ele vai dividir por turmas. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano e assim por diante. Isso acontece muito no Fundamental 2. Então, de novo, o plano de aula, ele é muito utilizado na educação infantil e no Fundamental 1. O planejamento de ensino e o plano de ensino, ele é muito utilizado no Fundamental 2, no ensino médio e no superior, porque daí os professores são de área, eles trabalham com diversas turmas, então eles não fazem esse planejamento tão detalhado que a gente está mostrando aqui agora, tá? Tão detalhado. Então, de novo, objetivo geral, eu posso estar dividindo ele em objetivo específico também aqui para ficar mais fácil, então eu vou lá e divido, né? Eu posso dividir aqui, tá? Fazendo eu posso dividir para eu saber bem o que eu quero. Eu posso colocar o público-alvo, né? Coloquei aqui turma, segundo ano, professora Priscila, a escola que eu trabalho, a data. Posso colocar o dia da semana, por exemplo, que vai ser a minha aula, ou os minutos, né? Quanto tempo de duração, 45 minutos, 2 dias, 3 dias, não sei. Aqui, público-alvo, descrever quem são as crianças. Aqui, os conteúdos ministrados, então, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados, que nem a gente deu o exemplo do substantivo, lá próprio, comum. Procedimentos a serem tomados, então, qual vai ser a metodologia? Lembrem de novo ó, eu começo com a introdução, com as crianças, incentivação, tem que ser de uma forma lúdica. Então, aqui, ó, não esquece que tem que ser lúdico a introdução. Depois a gente vai para o desenvolvimento, que eu faço bem grandão esse D, para você lembrar que o desenvolvimento é a explicação do professor, que ela também não pode ser maçante, tem que trazer de uma forma lúdica para as crianças. Depois eu vou para a fixação, que é mais um momento lúdico, mas que são de atividades de fixação daquele conhecimento. Pode ser um jogo, pode ser uma música, um poema e assim por diante, para depois passar lá para minha avaliação, que eu vou decidir se eu quero ela diagnóstica, processual, formativa e assim por diante. Lembrando dos recursos, eu tenho que colocar todos os recursos que eu vou utilizar. Quadro de giz, folha sulfite, livros didáticos, YouTube, os filmes do YouTube e assim por diante, tá? Palavras-chave, isso não é necessário, é somente se o professor quiser mesmo, tá? Mas eu gosto de colocar no lugar de palavras-chave aqui, ó, até vou fazer um risco em cima, um X. Eu gosto de colocar referências bibliográficas, para a gente saber de onde o professor está tirando. E por que esse planejamento ele é tão detalhado? Ele é tão detalhado
porque se eu passei mal, não pude ir naquela semana, quem vai me substituir, o professor que vai me substituir, ele vai saber qual é o passo a passo do meu dia, o que eu faria naquele dia com as aulas que eu teria, certo? Por isso que ele é diferente do planejamento de ensino, porque o planejamento de ensino ele é sucinto, ele só joga os conteúdos, ele divide lá em semanas, ou meses, ou bimestres, ou trimestres, assim por diante, e não dá essa questão pra gente aí tão didática, certo? E aí, gente, um modelo para vocês do planejamento de ensino. Por quê? Porque a gente tem que ter o planejamento de ensino, ou plano de ensino, né? E eu coloco até aqui, ó. Ele pode ser o quê? Mensal, bimestral, ou trimestral, ou até mesmo anual. Nesse planejamento de ensino, o professor resolveu dividir em bimestres os conteúdos, e no final desse planejamento ele coloca as referências usadas e formas de avaliação. Então, eu coloquei aqui um modelo de geografia, e o professor de geografia, ele dividiu em bimestres também, ó, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. As unidades que ele vai trabalhar, por exemplo, está usando o livro didático, então ele colocou as unidades do livro didático a serem trabalhadas, e os subunidades, os conteúdos de cada unidade, né? Lá no final, aqui não apareceu, ele coloca a forma de avaliação e a referência bibliográfica, ok? Posso fazer dessa maneira? Posso. Mas aí, o que dificulta esse tipo de plano? Porque dentro desse plano de ensino, desse planejamento de ensino, que é a mesma coisa, eu preciso detalhar as minhas aulas. Por isso que o professor, muitas vezes, ele tem trabalho redobrado, porque ele vai ter que pegar aqui, ó, município, cidade e campo, as diferenças da primeira unidade e do primeiro bimestre. Ele vai ter que pegar esse conteúdo aqui e ele vai ter que voltar lá atrás e fazer aquele plano de aula. Por quê? Porque se vir alguém substituir esse professor, não vai saber o que ele estava trabalhando, só vai ter o conteúdo, certo? Continuidade da nossa aula, qual é a diferença entre projeto e sequência didática? Ai, meu Deus, professor, você está trazendo muita informação para a gente, né? O que é a diferença entre eles? O que acontece? Bom, vamos lá. A sequência didática, ela, para quem assistiu minha aula anterior, e eu até peço que vocês escutem, assistam de volta a aula anterior, e eu vou passar rapidamente aqui o que seria, a sequência didática, ela é o quê? Ela vamos dizer assim, um fichamento de vários planos de aula de um conteúdo específico. Então, a sequência didática, ela nasce com o intuito de trabalhar somente um conteúdo específico. Então, por exemplo, lá, eu dei um exemplo no outro vídeo, o professor vai trabalhar cores primárias. Então, ele vai fazer um aprofundamento das cores primárias. Ele vai trabalhar uma sequência didática. A sequência didática o que quer dizer sequência didática? Prosseguimento, dar continuidade. Então, ele vai dar continuidade a esse conteúdo. E ele vai planejar. Ele vai planejar 4 semanas, ele vai planejar 1 mês, ele vai planejar 2 meses, 3 meses. No máximo que a gente pede é que a sequência didática vá de semanas até, no máximo, 4 meses, para não ficar maçante e não saturar a temática, tá? Então, nessa modalidade, gente, a duração é limitada, algumas semanas de aula, o conteúdo é mais específico que o do projeto, é explorado em atividades seguidas, que se tornam cada vez mais complexas. A gente tem que trazer as referências, né, da sequência didática, de onde a gente está tirando, como que a gente vai fazer o trabalho. E aí, eu trago para vocês até 2 revistas que eu digo que é base de ensino hoje. Se vocês puderem procurar, coloca aí no Google Revista Nova Escola, Sequência Didática. A Revista Nova Escola é maravilhosa. Nesses 17 anos que eu tenho de carreira, eu sempre utilizei a Nova Escola como base. E a revista Avisa Lá, que é apaixonante também para você que trabalha com educação infantil e com Fundamental 1, porque ela traz toda essa ideia de sequência didática, modelos de sequência didática, de pesquisas, é muito bacana. Então, você pegou bem o que é sequência didática, meus amores? A sequência didática, ela é diferente do projeto didático. O projeto didático, ele tem um tema gerador e esse tema vai abrir para todos os outros conteúdos e disciplinas. A sequência didática vai trabalhar o conteúdo uno, ele vai trabalhar um conteúdo específico, mas ele vai retalhar esse conteúdo em diversas fases. Então, ele vai aprofundar esses conteúdos, deixando ele cada vez mais complexo
e trazendo mais informações sobre aquele conteúdo. Exemplo, vou trabalhar cores primárias, então vou trabalhar com as crianças lá a forma das cores primárias, aonde elas se encontram, por que existem as cores primárias, e a gente vai fazer uma pesquisa no bairro para encontrar qual é a cor que mais prevalece, e assim por diante, né? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Para deixar bem explícito para vocês, o que é sequência didática? Ela nasce de um conteúdo a ser trabalhado da BNCC, a critério do professor. De novo, quem vai buscar, quem vai dizer o conteúdo que vai ser utilizado, vai ser o professor. Então, é ele, gente, é ele que busca esse conteúdo, é ele que vai dizer, não, a gente vai trabalhar agora com o segundo ano somente substantivos. Nós vamos trabalhar todas as atividades voltadas para substantivo, tá? Esse conteúdo é contemplado em diferentes atividades, sem mudar a temática. Outro exemplo, cores primárias. Então, como que ficaria a sequência de cores primárias? Então, o professor vai contar a história das cores, o Flix, de Ziraldo. Ele vai fazer experiência sobre as misturas das cores, o nascimento de novas cores. Ele vai dividir, vai classificar as cores em quentes, frias, neutras. E ele vai dividir em cores primárias, qual a diferença das cores primárias e das cores secundárias. E o produto final da sequência didática pode ser feito uma obra de arte, que as crianças vão usar as cores primárias, então eles escolhem uma obra de arte e eles vão ter que usar somente as cores primárias nessa obra de arte. E vão fazer uma exposição na escola, no CMEI, no SEI, para a comunidade das obras de arte trabalhadas. Duração de 3 a 4 meses. Perfeito, trabalhou todo o contexto de cores primárias, dando ênfase às cores primárias e o nascimento das demais cores. Mudei a temática, passei para outros conteúdos, para outras disciplinas? Não, eu fiz experiências, tudo, mas está dentro, elencado de uma única disciplina, de um único conteúdo, de um único conteúdo. O que é a diferença aí? A sequência didática ela é muito mais utilizada para a educação infantil. Por quê? Porque o projeto ele se torna muito longo. E ele se torna mais complexo a cada etapa, porque é igual um projeto de pesquisa. A sequência didática, não, ela é mais simplificada. Então, ela não demora tanto tempo, ela não se torna tão maçante, certo? Continuidade, eu trouxe para vocês as etapas da sequência didática. Qual é a etapa principal aí? A apresentação do tema para as crianças, ou para os adultos, ou para os jovens, para quem você quiser utilizar uma sequência didática. Mas, de novo, a referência é a educação infantil, tá? E aí, eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar lá a apresentação do tema, então o produto inicial. Eu vou dividir em módulos a serem trabalhados. Os módulos são as etapas que eu vou trabalhar. Primeiro, a apresentação das cores primárias por meio de uma história, depois a apresentação das cores primárias, depois experiências com as cores primárias e assim por diante. E o produto final foi a construção da obra de arte para apresentar para a comunidade e para a escola e assim por diante, tá? Esse é um esquema de sequência didática trazido lá por Dawes. E no Verraz, muito bacana e vale a pena se aprofundar um pouco mais. Aqui eu trouxe também um modelo, tá, gente? Um modelo de sequência didática para vocês. E essa sequência didática é do segundo ano, então ela traz duração de 5 dias. Pode ver que essa é a diferença do projeto, porque o projeto ela vai demorar meses ou até anos. Até o ano, né? O ano. E aí aqui eu tenho, o que é? Justificativa, né, justificativa da sequência didática, objetivo geral, objetivo específico, as estratégias, durante a semana, propor diferentes atividades, tais como roda de conversa, a importância do Dia dos Pais. Essa sequência didática, ela trata do Dia dos Pais. Então, o que ela fez? 5 dias, do dia 4 ao dia 8, justificativa. Essa sequência visa um trabalho interdisciplinar. Datas como essa são excelentes temas motivadores para desenvolver os conhecimentos e a importância da família. Objetivo geral, comemorar o Dia dos Pais na escola, reconhecer esse momento para privilegiar as atividades que promovam análise crítica e também impliquem valores, carinho, amor, justiça e fraternidade. Objetivo específico é reconhecer a qualidade de pai, né, o valor da figura paterna, levar as crianças a demonstrar sua gratidão aos pais. Eu já traria não essa figuração, eu traria a importância da família, o papel de que muitas mães fazem de pai, né, então daria uma mudada nesse planejamento aí. Estratégias. Durante a semana, propor diferentes atividades, tais como a roda de conversa, a importância do Dia dos Pais, né, as qualidades, qual a profissão, a leitura de parlendas do Dia dos Pais, e assim por diante. Construção de cartazes,
cartão para o pai, recorte, colagem, mural, construção de um livro, confecção de presente. E as habilidades a serem desenvolvidas, né? Linguagem oral e escrita, ela deu aqui, ela colocou somente numa área específica de ensino. Então, deu para entender, gente, que ele pegou somente aqui, ó. Eu vou pegar e até vou circular isso aqui para vocês. Ele pegou somente 5 dias. A temática só foi os pais, só foi o tema pais. Então, ela dá a justificativa, ela faz os objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico, ela traz como vai trabalhar a metodologia de ensino aplicada e as habilidades que ela está trabalhando nesse momento, certo? Que é a linguagem oral e escrita. Então, ela levou uma semana para essa sequência didática. Agora vem uma pergunta. Professora, mas dentro da sequência didática, ela vai ter que fazer plano de aula também? Sim, vamos lá. Eu vou trabalhar dentro da sequência didática o Dia dos Pais, mas para cada dia da semana aqui, ó, seria de grande importância, não é obrigatório. Lembrando de novo, não é obrigatório, tá, gente? Não é obrigatório. Mas seria importante que o professor, ele colocasse ali a questão de cada dia de semana, plano de aula do dia 4, Dia dos Pais, o que ela vai fazer naquele dia, dia 5, dia 8 e assim por diante, tá? O plano de aula, ele está dentro da sequência didática, ele está dentro do projeto didático, certo? Então, ele faz parte dos outros planos, tá? Ele pode fazer parte do planejamento de ensino, né? Então, é independente. Eu faria dessa maneira, eu iria dividir ainda em plano de aula, por quê? Porque se eu viesse a faltar, se acontecesse algo comigo, se alguém tivesse me substituir, ou se algum pai quisesse ver esse plano, essa sequência didática, porque não entendeu o que estava sendo trabalhado, não concordou com alguma coisa, eu tenho o plano de aula para mostrar como é que vai ser trabalhado, certo? E eu faria alterações nesse planejamento, como eu falei para vocês. E aí eu trago para vocês essa coisa linda, toda colorida, do que é o projeto didático. Então, vamos lá. O que é o projeto didático? Primeiro, ele nasce por meio de um tema de interesse das crianças, dos alunos, dos adultos e assim por diante. Então, vamos lá, meus amores. Essa é uma grande diferença e uma das principais que eu quero que vocês anotem. O tema, lá na sequência didática, se vocês pararem para pensar comigo, lá na sequência didática, ela nasce por meio do professor. Então, é uma projeção do professor. Ele vai pegar a Base Nacional Comum, ele vai pesquisar os temas a serem trabalhados e ele vai jogar dentro de uma sequência didática. Aqui no projeto didático, não. O projeto didático, ele nasce do interesse dos alunos. Essa é a diferença. Então, por exemplo, um dia eu estava dando aula, entrou uma borboleta na sala. E eu vi que as crianças se interessaram pela borboleta. Então, eu parei o que eu estava fazendo para aguçar a vontade das crianças em falar sobre aquele inseto. E aí nós começamos um projeto chamado Bichinhos do Jardim, que daí estudou todos os tipos de inseto. Depois nós classificamos a diferença entre os insetos e os animais. Aí a gente trabalhou probabilidade, qual era o animal que as crianças mais tinham em casa, a classificação de animais domésticos e selvagens. A gente pesquisou, fez na língua portuguesa a questão de construção de texto coletivo sobre os mamíferos e assim por diante. Então, ele nasce de um tema de interesse dos alunos. Depois, o projeto ele tem uma diferença muito grande da sequência. A sequência didática, ela trabalha de forma una, um único conteúdo. Aqui não. Aqui nós vamos trabalhar o tema, então é o tema gerador, e desse tema gerador é que vão nascer outros conteúdos das outras disciplinas. Então, nesse caso ainda, ele é multidisciplinar, porque ele vai trabalhar com as demais disciplinas. E daí eu dei um exemplo parecido com a sequência didática lá, para a gente poder perceber a diferença entre eles. Cores. Muito bem, eu vou trabalhar cores. Eu descobri que os meus alunos gostavam sempre de colorir as coisas e tal, então eu resolvi trabalhar as cores, tá? E aí, eu vou trabalhar cores, mas das cores vão nascer outras temáticas. Então, em língua portuguesa, por exemplo, eu vou trabalhar o poema, eu vou trabalhar gênero textual, os tipos
de textos existentes. E eu vou iniciar pelo poema das borboletas. Então, lá, borboletinhas brancas, azulzinhas, amarelinhas, borboletinhas. Eu vou trabalhar o poema, né? Então, eu vou trabalhar o gênero textual. E aí, eu vou apresentar na aula para as crianças. Crianças, nós estamos estudando sobre as borboletas. E por que nós estamos estudando sobre as borboletas? Que a professora Priscila trouxe um poema sobre as borboletas. E nós vamos trabalhar. O que é um poema? Vocês sabem o que é um poema? Vamos lá. Qual a diferença será de um poema e de um texto? Vamos trabalhar hoje um poema e amanhã nós vamos trabalhar um texto informativo. Então, o poema, ele tem uma estrutura dividida por estrofes e assim por diante. Amanhã nós vamos trabalhar o texto informativo. E no outro dia eu vou trabalhar o texto informativo com as crianças. Crianças, olhem para cá. Hoje a professora trouxe uma matéria de um jornal que fala sobre as borboletas, que as borboletas estão sumindo. E o texto informativo, ele traz para nós informações, ele é informativo. É a diferença do poema e assim por diante. Então, em língua portuguesa, eu vou trabalhar gêneros textuais, eu vou trabalhar tipos de textos, eu vou trabalhar poema, eu vou trabalhar a questão da estrutura do poema, da estrofe. Então, vocês viram que já saiu do conteúdo cores? Vocês perceberam isso? O tema é cores. O tema, não o conteúdo. Aí, em matemática, matemática eu vou fazer a estatística das cores, as cores que prevalecem no bairro, a contagem, quantas pessoas gostam de vermelho na minha família, quantas de azul, quantas de amarelo. Eu vou montar gráfico com as crianças. Aí eu vou ensinar para as crianças, o conteúdo é gráfico. Crianças, nós vamos estudar quantas pessoas gostam do vermelho, do amarelo, do azul aqui no nosso bairro. Ou nós vamos sair pelo bairro e ver qual é a cor que mais aparece. E nós vamos montar um gráfico. Vocês já ouviram falar em gráfico? O que é o gráfico? O gráfico é para a gente medir dados. Então, vamos lá. O gráfico, existem vários tipos de gráfico. O gráfico em formato de pizza, o gráfico em forma de estatística. Então, eu vou ensinar gráfico para as crianças. Mas o tema é cores. E aí, para continuar, o que eu vou fazer? Ciências. Em ciências, eu vou trabalhar a experiência sobre a luz, sobre a sombra. Eu vou trazer conceitos de física para as crianças. Então, eu vou trabalhar o que é a luz branca, a velocidade da luz. Eu vou trabalhar questões de experimentação, a mistura, que é uma mistura química que acontece, orgânica, por isso que nasce tais cores, essa mistura. Legal. Depois eu vou para outro conteúdo, história. Vou trabalhar a história do Brasil, mas o que eu vou trazer da história do Brasil para cores, para o meu projeto? As cores das roupas das pessoas que chegaram quando o Brasil foi colonizado, o porquê que as pessoas do Império usavam cores mais fortes, por que o rei usa aquele manto vermelho, por que o vermelho prevalece, e assim por diante. As cores da nossa bandeira. Por que será que a nossa bandeira é verde, amarela, azul? Qual é o sentido, né? Quando que surgiu a nossa bandeira? A nossa bandeira surgiu em tal tempo, tal, né? Então, eu vou trabalhar esses conteúdos. O tema é cor, mas eu estou trabalhando dentro de história. Geografia. Lindo em geografia, porque geografia aqui, ó, eu vou trabalhar território. Se vocês sabiam que o Brasil é dividido em territórios, vamos olhar o mapa está dividido em cores para dividir os estados. E sabiam que, além disso, a gente tem uma diversidade de pessoas? E que cada pessoa tem uma cor? E que lindo que nós temos essa diversidade de pessoas, diversidade de cores de cabelo, de pele, de olhos. Então, eu vou trabalhar as cores nesse sentido. Na educação física, eu vou trabalhar lá o movimento. Eu tenho que trabalhar a coordenação motora ampla. Então, eu vou fazer o jogo lá do coelhinho sai da toca, mas eu vou utilizar bambolês e eu vou dividir. Só pode entrar o coelhinho no bambolê de cores primárias. Os coelhinhos azuis nas cores primárias, o coelhinho verde nas cores secundárias. Vamos lá, vamos jogar. Coelhinho sai da toca, 1, 2, 3. E as crianças vão brincar. Elas vão classificar as cores, mas o meu conteúdo central que eu estou desenvolvendo com as crianças é a coordenação motora ampla, global. Mas eu estou utilizando da temática que a professora regente está utilizando em sala. E na
arte? Bom, na arte eu tenho toda a expressão do mundo para trabalhar cores. Eu posso trabalhar o expressionismo, posso trabalhar o cubismo, mas aí a professora de arte resolve escolher o cubismo, porque o cubismo tem várias cores, diferentes tonalidades. E aí ela traz o cubismo e começa a trabalhar as cores primárias, depois as secundárias, mas ela não está trabalhando cores especificamente, ela está trabalhando as tendências artísticas. E a primeira tendência que ela vai trabalhar dentro do projeto é o cubismo. Depois ela pode ir para o expressionismo e assim por diante. Vocês entenderam a diferença do projeto com a sequência? A sequência está trabalhando aquele conteúdo específico. O projeto é o tema. Então, ele tem um tema gerador que ele vai trazer para todas as áreas de conhecimento. E tem um produto final. Existe um produto final para o projeto didático também, igual a sequência didática. Como? Vamos lá. O modelo de projeto didático eu trouxe para vocês. Então, eu trouxe, por exemplo, o projeto Quem Sou Eu? Justificativo, por que o professor está fazendo aquele tema. Então, ela colocou ali, né, sentir a necessidade de proporcionar aos alunos um conhecimento mais amplo de si, vários nuances do ser humano e assim por diante, né? Então, a gente tem esse enfoque. Os objetivos desse projeto, proporcionar ao aluno a apropriação de sua identidade, conhecer a história significado do seu nome, desenvolver a atenção para a futura identificação das partes do corpo, construção de outros valores de vida, aquisição de novas relações. Vocês viram que aqui deixa bem claro nos objetivos que eu não estou trabalhando uma única área, que eu estou trabalhando todas as áreas de conhecimento. E os conteúdos, né? Ela vai colocar aqui os conteúdos, os procedimentos, como que ela vai trabalhar durante o projeto. Nos procedimentos, eu digo para vocês que os procedimentos aqui são as etapas do projeto, tá? Tema, coleta de dados, como é que vai ser feita a coleta de dados, como que nós vamos fazer as pesquisas e assim por diante, né? Atitudinais, né? O que as crianças vão se integrar com os adultos, com a comunidade, assim por diante, né? E as janelas, isso aqui tem continuidade esse projeto, são as áreas de ensino que vão estar englobadas, tá? Esse é o modelo de projeto. E eu trago para vocês as etapas do projeto, que é bem importante, que a gente tem que saber. Quais são as etapas do projeto? O professor irá dividir em semanas ou meses as etapas a serem seguidas do projeto. Então, apresentação do tema para os alunos, a decisão, né, de coletividade, eles decidem aquele tema, tem uma votação para a escolha daquele tema. Coleta de dados, como é que eles vão fazer para coletar os dados, se eles vão sair na comunidade, se eles vão pesquisar com os pais, com as famílias. Debates durante o projeto, a construção do projeto, é feito debate com as crianças, a escuta da criança é importante, a gente precisa ouvir as crianças nessa construção, então a gente faz debates, assembleias, votações, materiais, questionamentos, a gente traz diferentes tipos de materiais para serem discutidos, se nós vamos utilizar ou não para o projeto. Ai, mas isso dá para fazer com a educação infantil? Gente, com a educação infantil isso daqui é rico. O debate e a escuta da criança é linda, é maravilhosa. A criança ela promove uma interação gigante, maravilhosa. Aí a gente tem a prévia dos dados, a gente vai mostrando para as crianças como é que tá ficando esses dados, né? Aí a construção de atividades, a gente faz a coleta das construções das crianças, dessas atividades, a gente pode montar um portfólio das crianças, um portfólio do projeto. Para quem não sabe o que é portfólio é um fichamento, vamos dizer, uma junção de todas as atividades fomentadas durante a construção de um projeto ou de uma sequência didática. Então, você usa o portfólio, a gente usa o portfólio como forma de acompanhar o desenvolvimento da turma e de casos individuais. Se eu fizer um portfólio para cada criança, é de forma individual. Se eu fizer da turma num todo, mas eu tenho um olhar específico para cada criança, tá? E o produto final, eu tenho o produto final igual a sequência didática. Qual que é o meu produto final? Meu produto final é trazer para as crianças a construção do projeto. Então, fizemos as cores. Então, meu produto final é uma apresentação de um teatro sobre as cores, ou na feira de ciências, as atividades feitas pelas crianças sobre as cores, e assim por diante, tá? E aí, aqui bem importante, tá? Bem importante. Para cada fase do projeto,
um plano de aula ou um planejamento de ensino. Então, eu posso dividir isso daqui, ó. Eu posso fazer um planejamento de ensino, então, tipo, dividir em semanas, cada fase do projeto, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. Então, isso eu fiz um planejamento de ensino e para cada etapa eu posso fazer um planejamento de aula. Ou um plano de aula, né? Um plano de aula. Então, eu vou fazer lá a apresentação do tema. Então, aula 1, né? Vou até fazer uma flechinha aqui, ó. Aula 1. E eu vou fazer aquela aula detalhada lá com aquele quadro lá de plano de aula. Como é que vai ser a apresentação do tema, que nós vamos contar uma história para as crianças, e depois a gente vai fazer uma roda de conversa, e assim por diante. Eu vou encaixar dentro do projeto o quê? Ou planejamento de ensino com as etapas, ou um plano de aula específico para cada etapa, certo? Posso usar uma sequência didática dentro do projeto? Pode, mas fica meio confuso, tá? Fica bem confuso. E aí eu trouxe para vocês um livro maravilhoso, que eu sou apaixonada, da Maria Carmen Silveira Barbosa, da Maria da Graça Souza Horn, que trazem projetos pedagógicos na educação infantil. Para você que não acredita que a tua criança produz muito. As crianças pequenas produzem muito, são ricas. A escuta da criança pequena é rica. Se você não parou para escutar ainda teu filho, teu aluno, ou um familiar, pare, escute, veja as relações com seus pares, como são ricas, o diálogo da criança, sobre as temáticas que estão sendo trabalhadas. A criança produz muito, o diálogo da criança é rico, então a gente tem que ter esse momento de escuta. E os projetos para educação infantil são fabulosos. Professora, mas você falou que não era legal fazer projeto para educação infantil e sim sequência didática. Perfeito. A gente diz que de 0 a 3 anos é importante fazer sequência didática, porque a sequência didática ela tem menos tempo. A gente diz que de 4 a 5 anos já é mais bacana fazer um projeto didático, porque os projetos didáticos levam mais tempo e daí a gente consegue percorrer mais áreas. Mas assim, isso é um embasamento que nós temos voltado na questão da faixa etária, tá? Não impede que você faça lá com o maternal um projeto pedagógico, né? Um projeto didático pedagógico com a tua criança, mas desde que não leve tanto tempo, porque a criança pequena ela acaba se saturando da temática e ela acaba perdendo o interesse, tá bem? E aí, que eu já vou finalizar, mas eu trouxe para vocês um modelo de rotina da educação infantil, tá? E aí, o que é o modelo de rotina? Lembra que eu falei? A gente tem o plano de aula, a gente tem planejamento de ensino, a gente tem sequência didática, a gente tem projeto didático e a gente tem planejamento de rotina. Planejamento de rotina nada mais é, para quem assistiu minha outra aula, que é a divisão das rotinas didáticas, educativas que nós fazemos com as crianças. Então, o acolhimento, a hora do lanche, a hora do parque, a hora da despedida, horário da higiene, horário do soninho. Então, é didático, tá? É um planejamento didático, de rotina mesmo, porque como a criança pequena da educação infantil e do Fundamental 1, ela não tem essa noção de tempo e de espaço, a gente divide em rotina, momentos, até para que essa criança possa crescer com essa questão de respeito à regra, limitação de horário, tempo, porque a gente diz, a criança ela tem que ser autônoma, ela tem que ser independente, mas ela também tem que saber respeitar a questão de limites e regras, né? Então eu trouxe aqui para vocês. Para finalizar, toda a rotina deve ser construída com as crianças, então não deve ser nada imposto de forma assim, você tem que fazer isso, pronto, acabou. O que eu sempre fiz com os meus alunos, a roda de conversas com eles, para a gente debater a nossa rotina, e aí a gente fazia o quadro aqui, ó, vou pegar e marcar para vocês verem, tá? Vou marcar aqui para vocês, a gente fazia esse quadrinho aqui, das rotinas da semana, então a gente fazia, eu tirava foto com eles, parecida com essa daqui, a hora de escovar os dentes, a hora da rodinha, ou eu fazia um relógio dos momentos que nós tínhamos do dia, e aí eles colocavam as plaquinhas, né, para definir cada horário, porque a criança ela tem que ter um entendimento, é uma construção da rotina, então é uma construção da lógica de tempo. Isso entra em raciocínio lógico matemático. É importante para a criança a questão da lógica,
da sequência. E depois, mais tarde, vai ser também importante por causa da questão da construção da linguagem, da comunicação e interpretação. Ela tem que dar sequência aos seus diálogos, às suas produções, depois de texto, escrita. Então, a importância da rotina começa aí. Eu começo a trabalhar a rotina com as crianças pequenas, já pensando lá na frente, na comunicação, no cognitivo, que ela tem que aprender a dar sequência nos seus atos, assim como ela vai fazer depois numa construção linguística. Certo, pessoal? Acabamos por aqui. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima, espero ter ajudado. Dúvidas? priscila.cardoso@ficpr.onmicrosoft.com ou priscila.cardoso@fatecpr.edu.br. Me manda e-mail que eu tenho modelos de planejamento de atividades, de sequências didáticas que podem auxiliá-los e textos também para auxiliar vocês nesse momento aí. Um grande abraço, até a próxima. A Prof. Pri espera por todos vocês. Até a próxima, meus amores.